títulos estão na parede do simples vestiário do Centro Limoeirense. O primeiro clube a abrir as portas para este jovem jogador mostrar potencial no futebol profissional. Me fala o teu nome completo. Evanésio Gomes de Sá Júnior. Quantos anos você tem? 24 anos. Posição? Atacante. Apelido? Apagão. Desde pequeno jogando futebol na várzea, aí botaram esse apelido em mim e pegou. Apagão por causa da sua cor? É verdade. Gostou do apelido no início? No início eu não gostei não, mas eu me acostumei com ele, né? Mas hoje, se pudesse escolher apelido ou nome? Hoje eu escolhi o nome, Juninho. Quando eu tava na base de Santa Cruz, graças a Deus eu consegui acompanhar a volta, foi do grafite, né? Você sabe qual é o nome do grafite? Não. Grafite é ídolo no Santa Cruz. Foram 3 passagens pelo clube. A primeira ainda no início da carreira. A última para encerrar a jornada como atleta profissional. Se aposentou em 2017, mas até hoje a torcida lembra com muito carinho do atacante Grafite. A maioria nem deve saber, mas o nome dele é Edinaldo. Grafite foi um apelido que recebeu pouco antes de chegar ao Recife, quando estava em busca da primeira oportunidade como profissional. Quando eu cheguei na Matonense e o treinador Estevão Soares, na época, eu não sabia o nome de todos os jogadores que estavam lá. E um dia eu estava fazendo aquecimento atrás do gol, ele começou a gritar grafite, grafite, todo mundo olhou assim. Aí ele, Negão, vem cá você, Negão. E eu falei assim, mas meu nome não é grafite não, professor. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, Edinaldo. Tu tem apelido? Eu falei, meu apelido é Dina. Aí ele falou assim, Dina não vai vingar no futebol não. Aí começou, o apelido pegou, né? No começo eu não gostei e tal, mas foi. Aí quando eu passei nos testes, né, que eu fui assinei o contrato, minha camisa veio 18 grafite. Foi campeão do mundo pelo São Paulo, pelo Wolfsburg. Conquistou a artilharia e o campeonato alemão. Defendeu a seleção brasileira na Copa de 2010. Hoje é até estranho quando alguém me chama de Dina ou de Edinaldo, que eu já acostumei com grafite, né? Pelé é um apelido que Edson Arantes do Nascimento ganhou ainda na infância. Quando ele começou a carreira dele no Santos, ele foi apelidado pelos colegas como Gasolina. Achou engraçado, né? Levou na gozação, mas no fundo Pelé queria, né, que o nome dele fosse Pelé. Quando se trata de um atleta negro, a preferência é sempre associá-lo à cor da sua pele. Essa tensão teve muitas vezes como válvula de escape o humor, como também os apelidos. Por isso, independente se os sujeitos tinham ou não a intenção de cometer um ato de discriminação, esses sujeitos retroalimentaram, reproduziram o racismo. Os anos passaram, a sociedade vive em constante mudança, a luta antirracista é cada vez mais evidente e o futebol é um reflexo desta realidade. Muitas coisas que nós falávamos na nossa infância, na nossa adolescência, tipo negão, neguinho, Pelezinho, essas coisas assim, hoje em dia já tem um tom mais pejorativo, né? Eu acho que a gente muda isso a partir do momento que a gente começa a pedir cada vez mais respeito. A partir do momento que a gente começa a exigir que esses apelidos não sejam utilizados. Evanésio ainda sonha se firmar como atleta profissional. E agora, ele não joga mais só por ele. Você quer que seu filho passe pelo que você passou? Não, quero não. Quero que quando ele cresça, ele se espelhe em mim, né? Lembrar que o pai dele foi um grande atleta. É isso aí, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Globo Esporte dessa terça-feira. Vários campeonatos, né, como todo mundo sabe, estão parados e os das categorias de base também estão assim, sem previsão de volta. E os jogadores estão tendo que se virar, como lá no começo da pandemia, lembram? Cada um na sua área, tudo online, nada presencial. Essas imagens chamaram atenção nas redes sociais. Matheus Matias e Hugo Borges, atacantes do Sub-23 do Corinthians, treinando em lugares incomuns. Com o estado de São Paulo na fase mais restritiva do combate à Covid, a equipe decidiu parar com as atividades da base no CT e fazer tudo de forma remota. Pra gente tá sendo passado treino online, né? A gente entra todo dia na parte da manhã. O Renan, que é nosso preparador físico, ele passa os treinamentos, passa
no método que a gente tem que fazer. Assim que acaba a ligação, eu já começo a fazer o trabalho ali por volta de 10 horas. E aí acaba 11 horas, que é difícil de passar de 1 hora de treino. Depois que o Corinthians passa o roteiro do dia, é hora de cada jogador se virar. Todo dia é uma coisa diferente, eles revezam, né? A gente faz um treino tipo na caixa de areia, faz um society também, que é aqui do lado. Força, Matheus! Tudo! Velocidade, nego, velho. Velocidade. Força. Ponta do pé, vai, até o final. Ô, Matheus. Aqui perto de casa tem um campo aqui, e daí às vezes eu procuro ir lá bem cedo para fazer. Dependendo do trabalho, eu faço aqui na rua também. Só que não dá pra mentir não, viu? Eles não gostam nada dos treinos remotos. Muito ruim pra gente, muito ruim. O ânimo não é mesmo, né? A animação de você estar ali vivenciando o clube, de estar treinando, é ruim, cara. Treinar em casa, sozinho. Mesmo que a gente esteja treinando, mas não é a mesma coisa. Daí você vai ficando um pouco para trás. O objetivo das atividades online é manter os jogadores em forma. Até porque é a única coisa que dá para fazer. Nesse momento não tem como pensar em trabalho tático, jogadas, porque cada atleta está treinando por conta. Mas jogador de futebol, você sabe bem como é que é, né? Eles sempre dão um jeitinho de colocar a bola na história, mesmo treinando sozinhos. A bola tem que estar no dia a dia. Senão a gente fica maluco, velho. Não tem como. A gente fica doido em casa. Tem que estar uma bola, não tem como. A pandemia fez novamente o improviso virar regra. E mesmo sem gostar, nossa parte é cumprir. Porque nesse momento o recado tem que ser um só. O pessoal se cuide da maneira que puder aí, o máximo possível, porque o Covid é muito sério. O poder das redes. Não da rede do gol, nem da cesta, nem a que divide a quadra. O poder das redes sociais. Elas conseguem praticamente tudo. Fazer alguém ficar famoso do dia pra noite. Fazem a gente perder metade do dia olhando pra tela e depois a gente ainda acha que o tempo voou. Entre o lado bom e o ruim das redes sociais, no final das contas, é uma maneira de fazer o seu recado chegar ao mundo e chegar em quem você nem imagina. Como o recadinho da Sedona Prince, que joga basquete universitário em Oregon e no seu Twitter mostrou a diferença entre a sala de musculação dos homens e das mulheres. Diferença não, né? Uma existia e a outra não. E não é que a mensagem da Sedona Prince chegou no craque campeão da NBA, Stephen Curry, o maior arremessador da história da NBA, deu aquele puxão de orelha, sutil, educado, na NCAA, que organiza os torneios universitários. Ele disse mais ou menos assim: aí galera, na moral, vocês estão viajando grandão na parada. E adivinha o que aconteceu? A organização organizou. Dá uma olhada no antes e depois da Academia das Meninas. Aí ficou bom, hein? De igual pra igual, como sempre deveria ser. Valeu, Curry! Assim como na quadra, você não erra nunca. O cara é bom, hein? Olha, daqui a pouquinho tem matéria com o Danilo, volante do Palmeiras. O cara é bom de bola e tá tentando ficar bom também, ó, no videogame. Dá uma olhada. Não sou os caras, né? Nos jogos eu não sou ladrão, eu sou o básico. Do básico pra baixo. É Free Fire, é FIFA. Globo Esporte de volta para falar do volante Danilo do Palmeiras. Olha, ele ganhou espaço no time, ganhou destaque jogando bola, mas quando não tá no campo, ó, ele passa boa parte do tempo de olho na tela. O Danilo é fã do Free Fire, um dos jogos mais populares para celular do mundo. Um joguinho de celular é capaz de criar novas relações. O GB, por exemplo, é o super mega ultra influenciador do Free Fire, game que tá bombando no Brasil. Em pouco tempo, ele já tem uma coleçãozinha de camisas de futebol que ganhou de presente. Eu tenho essa camisa aqui do Palmeiras, que foi o jogador Gabriel Silva que me deu. Gabriel Silva faz o segundo gol do Palmeiras em Itaquera. Que é o meu parceirão aí, tá sempre comigo, ó. Dos jogadores do Palmeiras, ele é o melhor no Free Fire. Essa aqui é do Cristiano Ronaldo. Quem me deu de presente foi o Wesley, que era jogador do Flamengo. Quando ele tava na Juventus jogando com o Cris,
ele perguntou assim, Gabriel, quero te dar um presente, escolhe o que você quiser. Se tiver do pai Cris, meu parceiro, eu aceito. Ele falou, pera aí que eu vou pedir pra ele. Não, demorou, ele falou que não tem problema não, que ele vai te arrumar uma. É que ele joga e ajuda os jogadores de futebol a melhorarem no Free Fire. Inclusive o Danilo, eu olhei pra ele no jogo, tava mais feio que tudo. O mais novo pupilo dele é o Danilo, volante do Palmeiras. Eu falei, Danilo, você não vai aparecer na matéria com essas skins feias, né? Pera aí. No Free Fire, dá pra customizar o personagem de várias formas diferentes, com acessórios diferentes. E quem manja do jogo dá pra ver que o meu tá bem caído, né? E como que faz isso? Ou pagando, ou através dos códigos que são disponibilizados pelos grandes influenciadores do jogo. Mandei 1, 2, 3 códigos pra ele e já voltou. Caraca, agora eu tô portando. Quem patrocina agora é o Gabi. Gabi meteu assim mesmo. Aí, entra lá no WhatsApp lá que eu vou te mandar uns codiguinhos. E quem inventou esse sistema foi exatamente o GB. Quando eu tava na empresa e a gente tinha ali que criar uma estratégia para aumentar o poder dos influenciadores, né? E até quando a gente estava refletindo sobre como é a comunidade do Free Fire, eu parei para pensar que tinha muitas pessoas que elas não tinham a condição de comprar certas coisas. E a gente pensou, pô, então se a gente criasse um código no qual o jogador pudesse resgatar e ganhar uma skin que é paga, só que de graça. Por isso o Gabriel, GB, é conhecido como o rei dos codiguinhos, que estão ajudando o Danilo no game. Porque na bola não precisa, né? O jogador do Palmeiras está tão bem que virou um vidente. Conseguiu prever como seria o gol do título da Libertadores. Ah, fala aí como vai ser o gol. O Luiz Adriano falou que ia ser do jeito dele, né? Dominar, girar, Gabriel menino e tal. Aí foi falando, né? Que... E você, como vai ser? Aí eu falei, gol eu já não sei, né? Que eu vou participar, eu vou, né? Aí ele perguntou, e como vai ser? Eu falei, o zagueiro vai ganhar de cabeça, eu vou pegar a bola, vou lançar pro ponta vai cruzar, ou você travante ou ponta vai fazer o gol. Ainda falei com ele, eu não vou citar não, que eu não escalo ninguém. Agora todo mundo quer saber as previsões dele. Pergunta como vai ser o futuro. Eu falar, sai pra lá, mas... Isso aí eu não sei não. O futuro do Palmeiras ele não quis prever, mas se for mais ou menos como no ano passado, vai ser história. Para isso eles têm que trabalhar muito, já que não tem codiguinho que dê jeito no futebol. Alô, GB, manda um codiguinho pra mim também, tô querendo, hein? Olha só, atacante Soteldo tá há 2 semanas na Venezuela, não consegue de jeito nenhum voltar pro Brasil por causa da pandemia. As fronteiras entre Brasil e Venezuela estão fechadas e os voos cancelados. O Soteldo já tentou na semana passada, olha só, voltar pro Brasil via Panamá, mas teve de voltar pra Venezuela de novo. Amanhã ele vai fazer uma nova tentativa, tentando fazer essa mesma escala aí no Panamá. O problema é que o Ministério da Saúde do Panamá divulgou que as fronteiras do país vão ficar fechadas também para qualquer passageiro que tenha passado por algum país da América do Sul nos últimos 15 dias, como, por exemplo, é o caso do Soteldo. O Santos precisa do Soteldo porque tem jogo terça-feira que vem contra o San Lorenzo pela Libertadores. Não tá fácil a vida do Soteldo, não. E olha, a final da Superliga Feminina na bolha de Saquarema, né, a final de vôlei, foi antecipada pela Confederação Brasileira. Anota aí. Minas e Praia Clube vão fazer o primeiro jogo da decisão, então, na quinta-feira, não sexta, na quinta-feira, às 8 da noite, com transmissão do Sport TV 2. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você sabe qual foi o time que mais conquistou pontos na história do Campeonato Paulista? Pois é, teve um doidão aí que fez essas contas. O campeonato começou lá em 1902. O resultado a gente mostra já já. Você já imaginou listar todos os jogos de um campeonato que existe desde 1902, mais de 100 anos, como é o caso do Paulistão? Pois é, o Ivan Gotardo, um torcedor do Paulista de Jundiaí, gastou o tempo dele para fazer isso. Dá uma olhada no resultado. Já se foi um ano de pandemia e tem muita gente que só não enlouqueceu ainda mais porque encontrou um hobby. Tem aquele pessoal que começou a fazer pão, crochê, sem contar yoga, meditação e as salas de casa que viraram centros poliesportivos. De todos os hobbies que surgiram na pandemia, garanto que esse é novidade para muita gente. Envolve história, campeonato paulista e muitos
mas muitos números. Quem vai se apresentar agora aqui ao Globo Esporte é um ilustre torcedor do Paulista de Jundiaí e uma missão pra lá de diferente. Olá, meu nome é Ivan, tenho 36 anos, sou engenheiro e eu contabilizei todos os jogos da história do Paulistão. Isso mesmo que você ouviu. Todos os jogos do Campeonato Paulista desde 1902. Precisamente, foram no total 22.120 jogos? 210. Então vamos lá. Foram no total 22.210 jogos. Você contou durante 3 ou 4 meses, correto? Isso. Como é que era a sua rotina diária? Na verdade, assim, na pandemia, né, tô em casa já faz um tempo, e aí um pouquinho por dia eu acordava, pegava um campeonato, aí fazia ali, planilhava, demorava mais ou menos 1 hora, 2 horas, dependendo do campeonato. Aí parava um pouquinho, fazia de novo, ia atualizando, fazia uma média, acho que uns 4 ou 5 campeonatos por dia aí. Você chegou a sonhar com algum desses jogos? Não, sonhar não, mas assim, às vezes eu ia dormir com um monte de número na cabeça, né? O objetivo do Ivan era criar um ranking dos times que mais pontuaram na história do Paulistão até a edição de 2020. A desse ano não conta. Meta cumprida. Quando o trabalho foi divulgado nas redes sociais, a repercussão foi grande. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos terminaram nas 4 primeiras posições, respectivamente. Detalhe para a diferença de só 10 pontos entre São Paulo e Santos. A ordem é pela pontuação total, não são vitórias e nem os títulos. Tanto que o Ituano, bicampeão paulista, está na 23ª colocação. E o Guarani, que nunca ganhou o torneio, está em 6º. A tabela conta com 112 times que já jogaram o Paulistão. Alguns não existem mais, outros estão longe da elite há um bom tempo. Mas o ranking recupera o orgulho dessas equipes. Eu tive muito retorno assim, do pessoal do interior falando, nossa, que orgulho. Por exemplo, ver o América em 11º no ranking, né? Não dá pra gente passar aqui no Globo Esporte a tabela inteira. A gente pode deixar na tela alguns segundos. Dá pra tirar uma foto, um print. Vai lá, aproveita. Deu? Beleza, porque agora a gente quer propor um desafio a esse torcedor. Agora, desses 22.210 jogos, eu imagino, Ivan, que você decorou todos os resultados, é claro, né? Por exemplo, Paulistano e Ipiranga no Campeonato Paulista de 1921. Você sabe quanto é que foi o jogo, né? Ah, com certeza. Olhando na planilha, eu vou saber. Não sabe? Morri! O PVC com certeza sabe. Ah, claro que eu lembro! 1921? Não, lembrar não é o caso, mas a gente conhece a história. O paulistano vinha tentando retomar a hegemonia em São Paulo, depois de ser tetracampeão e perder o título de 20 para o Palestra Itália, e emendou nos 8 primeiros jogos 45 gols, com 8 goleadas. Então interrompeu essa goleada contra o Corinthians 1-0-0. E o Ipiranga pagou pelo que não fez. Tomou 12-1 no 10º jogo daquele paulistano que terminou campeão, 1 ponto na frente do Palestra. Friedenreich foi artilheiro do campeonato com 33 gols. E digo mais, essa foi a 2ª maior goleada da história do Campeonato Paulista. Isso é pra mostrar que se um dia a gente juntar a planilha do Ivan com a memória do PVC, dá pra criar a maior enciclopédia da história do Paulistão. Mas se você ficou procurando o seu time ali na lista, não encontrou, daqui a pouquinho a matéria, assim como todo o programa, vai estar lá no Globoplay. Dá pra dar aquele pause, tirar uma foto da tela e se encontrar, tá bom? Tchau, acabou o Globo Esporte, pessoal.